Pai do Senhor Jesus, irmãos, quero ler um versículo no livro de Êxodo, capítulo 14, no versículo 12, quando o povo diz a Moisés, dizendo: não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O povo de Israel estava angustiado, o povo de Israel estava temeroso, o povo de Israel estava murmurando e o povo de Israel estava apostatando da fé, ou seja, abandonando a confiança no Senhor. Interessante é que para ser liberto, antes da libertação veio as pragas, antes da libertação veio as pestes. E nesse versículo o povo diz a Moisés: eles já tinham sido tirados do Egito, estavam no caminho para atravessar o mar, e eles disseram: não é esta palavra que te temos falado no Egito ainda, ou seja, lá no Egito, enquanto estava acontecendo as pragas, eles já estavam murmurando, porque cada praga que vinha, o coração de Faraó endurecia e mais difícil ficava a vida do povo. Então, irmãos, aplicando nossas vidas, o deserto ou a dificuldade da vida é um convite para nós murmurarmos, é um convite para nós abandonarmos a fé, é um convite para nós esfriarmos, mas também é um convite para nós crescermos na graça, para nós crescermos no conhecimento, para nós confiarmos ainda mais no Senhor. O deserto não é só um convite para as pessoas desistir da fé. O deserto também é um convite para que nós possamos ter mais intimidade com o nosso Deus. Então, nesse texto, quando o povo estava murmurando, Moisés disse a eles: não tem mais, ficais quieto e vede o livramento do Senhor. E ele diz mais no versículo 14: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Às vezes, irmãos, tem muita gente falando demais, murmurando, falando contra a fé, falando contra a sua liderança, falando contra a obra do Senhor, falando contra o próprio Deus. Eu sei que essas dificuldades, algumas vezes não termos o nosso culto para estarmos reunidos, isso é um convite para que a fé de alguns venha esfriar. Mas eu quero convidar vocês da comunidade Livres em Cristo a, nesse momento, nós revelarmos o nosso coração, porque o deserto também é um lugar de revelar corações, e nós estarmos mais firmes com o nosso Deus. Se acalme, tudo isso vai passar, e nós vamos ver o grande livramento que Deus tem nos dado. Amém? Não pare nesse deserto. Não desiste nesse deserto. Não queira voltar para o Egito nesse deserto. Apenas fique quieto, acalme seu coração e veja o grande livramento que Deus vai te dar. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.